Autobiografia de uma feiticeira, capítulo 1. Abre aspas. Sou aquilo que os homens chamam de feiticeira, o que significa, como vocês sabem, alguém que tem conhecimento de medicina, ervas e magia, e que possui a chave de alguns mistérios ocultos na natureza. Fecha aspas. Essa citação em meu grimório aplica-se tão bem hoje quanto no passado, quando a velha sábia do povoado ministrava suas poções, tirava verrugas por meio de simpatias, auxiliava no nascimento dos bebês, aliviava e confortava seus moribundos, tentando ser todas as coisas para todas as pessoas. Tem uma nota em Grimório. Grimoire, em francês no original. Grimório é um manual de feitiçaria. Se em algum tempo não fui feiticeira, não me recordo. Porém, lembro-me de quando não queria tomar consciência do fato, quando fechava meus olhos às visões, minha mente à sutil sensitividade que me envolvia, e me recusava a dar crédito a qualquer coisa que não fosse evidente aos meus 5 sentidos. Dizia a mim mesma que o 6º sentido era fruto da imaginação, e que se eu o ignorasse, talvez ele fosse embora. Até certo ponto, era o que acontecia no nível consciente. Mas o que eu negava à crua luz do dia vinha a mim em sonhos com maior clareza e impacto. E assim que meu sensor, o intelecto racional, adormecia, o subconsciente prevalecia. Era como se alguma inteligência fora de mim estivesse tentando dizer-me que essa dádiva não podia ser negada. Sou uma mulher de aparência comum, normal, de vida calma e relativamente convencional, numa cidade do sul da Inglaterra. Se você passar por mim na rua ou sentar ao meu lado, no ônibus ou no trem, a não ser que você seja particularmente sensível às emanações humanas, nada perceberá que me possa distinguir das milhares de outras mulheres que vivem seu cotidiano. Nunca lhe ocorreria que possuas a habilidade de concretizar qualquer coisa que eu deseje desesperadamente em minha vida, desde que não interfira na vontade de outra pessoa e, portanto, não transgrida meu código moral de feitiçaria. Tenho, de certa maneira, a capacidade de tornar os sonhos realidade, de promover a paz e a ordem, a tranquilidade e a quietude mental, na vida de meus amigos ou de estranhos que sejam mandados a mim. Curar doenças físicas não é o meu forte. Às vezes posso até fazê-lo, mas preciso me concentrar em estado mental muito especial para obter sucesso, e o mundo já dispõe de curadores muito melhores do que eu. Meu Grimório diz também, abre aspas, a arte não é para os fracos, nem para os vaidosos, fecha aspas. A prática bem-sucedida da feitiçaria e do trabalho mágico requer que sejamos psicologicamente saudáveis, física e mentalmente fortes, com controle de nossas próprias emoções e nunca sujeitos a variações extremas de humor. O círculo interno da feitiçaria é extremamente fechado, mas seu perímetro externo atrai grande número de perturbados mentais. A facção lunática que vê na prática da feitiçaria um atalho para o desejo de seus corações e a possível obtenção de poder. Existem grupos ocultistas que se tornam úteis receptáculos para esses, abre aspas, aprendizes, fecha aspas, de feiticeiros. Abre aspas. Portanto, saiba de uma coisa. O poder se origina dentro de você, na mente e no espírito, e se pode unir a símbolos externos. Ele aumenta por meio da prática à medida que você vai adquirindo conhecimento e habilidade. Lembre-se sempre de que você deve ser mais forte do que o poder que evoca. As ferramentas, palavras, símbolos e encantamentos são apenas seus instrumentos de trabalho. Fecha aspas. Uma feiticeira bem-sucedida precisa possuir natureza equilibrada e vida ordenada. Um dos maiores perigos em qualquer exploração oculta é o da autoilusão. É necessário ter imaginação, mas sem exageros, força mental, porém sem arrogância, e equilibrar as qualidades de autodomínio e humildade. Algumas das mais poderosas feiticeiras que conheci sempre foram pessoas extremamente amáveis. Com elas aprendi muito. Família e amigos sabem que sou feiticeira. Meus amigos encontram-se entre meus melhores clientes. Se tem alguma reserva a essa minha condição,
nunca demonstraram. Meus vizinhos também sabem do meu envolvimento com a feitiçaria. Alguns têm vindo até mim para discutir seus problemas e buscar orientação para suas vidas. Indicam-me para outros amigos e todos, creio, têm consideração por mim. Na pior das hipóteses, acham-me uma amiga doida e, na melhor, sentem afeição e confiam em mim. Demonstração disso foi quando recentemente viajei com minha família para passar um fim de semana fora e deixei minha cachorra, Nana, sob os cuidados de uma vizinha. Quando voltei, ela me contou que seus filhos viviam deixando a porta da frente aberta e a cachorra estejava para fora, fugindo rua abaixo para me procurar em nossa casa. Então ela decidiu colocar um aviso na porta. Abre aspas. Por favor, fechem a porta da frente. Naná está fugindo. Fecha aspas. Como esse aviso não surtiu o efeito desejado, ela acrescentou embaixo. Abre aspas. A não ser que todos vocês queiram virar sapos pelos próximos 7 anos. Fecha aspas. Em toda a minha juventude, tive consciência de algum poder latente dentro de mim. Uma vaga agitação e inquietude, como uma serpente enrolada e adormecida, flexionando seus músculos em desejo de movimento e expressão. Tinha visões e lampejos de premonição de eventos na minha própria vida e na vida da minha família. Algumas vezes eram fortes, outras fracas e frequentemente desapareciam completamente durante meses. Eu vivia ocupando a vida e esses vagos anseios Eu vivia ocupada com a vida, e esses vagos anseios foram ficando transitórios e praticamente desapareceram, à medida que meus horizontes se ampliaram. Entretanto, não morreram. Ficaram apenas adormecidos até eu encontrar tempo para lhes dedicar mais atenção. Em minhas incursões às livrarias, acidentalmente encontrei um livro que mudaria o curso da minha vida. Decidi escrever para o autor e ele me convidou para visitá-lo. Passamos algum tempo discutindo minhas estranhas experiências e eu tinha a esperança de que ele pudesse trazer alguma luz ao fato de eu ter me tornado recipiente de ocorrências tão especiais. Ouviu-me atentamente, então, para minha surpresa, disse: Parece-me muito claro que você é uma feiticeira. Ri e retruquei: Você deve estar brincando. Feiticeiras não existem fora dos mitos e contos de fada. Ele sorriu diante de minha ingenuidade e explicou que feiticeiras sempre existiram, que meus poderes haviam sido muito importantes para a sobrevivência de nossos ancestrais, pois indicavam onde os inimigos se encontravam à espreita e a direção dos bons locais de caça. Mas à medida que a qualidade de vida foi evoluindo, esse sexto sentido se atrofiou por falta de uso, e mesmo que vestígios tenham permanecido em muitas pessoas, geralmente são ignorados. Sua opinião era de que, apesar de as feiticeiras serem realmente uma anomalia em nossa era, o poder continuou altamente desenvolvido em aproximadamente uma pessoa a cada 10.000. Por recomendação sua, ingressei em um coven de feiticeiras brancas. A palavra coven foi deixada no original por ser utilizada entre feiticeiras no Brasil. Significa grupo de feiticeiras, que se reúne para executar rituais e trabalhos de magia. Essa foi uma nota. Elas me ensinaram a sabedoria antiga, mostraram-me que a mensagem é a mesma de 2.000 anos atrás, que a humanidade existe para expressar o amor do Criador e confirmaram que o que eu sentia era o poder latente da feitiçaria. Ensinaram-me a liberá-lo, utilizá-lo e subordinar todas as forças da natureza à minha volta. E pelo desenvolvimento da mente e da minha vontade, projetar esse poder para um objetivo específico. Algumas vezes esse aprendizado foi difícil, exaustivo e até entediante, frequentemente desapontador. Mas mesmo que nem sempre tenha sido óbvio para mim, todos os meses eu aprendi algo novo. Minha sede de conhecimento atraía as pessoas que me podiam ensinar, e constantemente, ao longo do caminho, aparecia algum talentoso visionário ou místico para me auxiliar. Quando olho para trás, mesmo tendo aprendido muito durante esses anos, me dou conta do pouco que realmente sei. À medida que meu poder psíquico aumentava, tornava-se óbvio para mim que eu precisava equilibrá-lo com uma motivação espiritual maior. O psíquico e o espiritual nem sempre se desenvolvem simultaneamente.
Portanto, comecei a buscar o desenvolvimento do meu lado espiritual. Foi nessa época que Maharishi Mahesh Yogi tornou-se proeminente no Ocidente. Ele originou um movimento chamado Movimento de Regeneração Espiritual, que despertou enorme interesse quando os Beatles foram iniciados nesse sistema de meditação. Tive muita sorte de encontrar um lugar bem na frente, na ocasião de suas reuniões introdutórias no Hotel Hilton de Londres. Eu estava côncia das centenas de jovens à minha volta, tantos procurando orientação para suas vidas e sedentos de alguma mensagem que iluminasse seus caminhos. Percebi que Maharishi despertava interesse em alguns, desprezo em outros e indiferença na maioria. Posso falar apenas sobre minha impressão pessoal. Eu achei encantador. Naquela noite, pareceu-me que Maharishi carregava à sua volta um carisma radiante e luminoso. Ele era articulado e cativante, e sua voz melodiosa e seu senso de humor encantavam e prendiam a atenção de sua audiência. Seu riso lembrava um regato borbulhante no campo. Ele falou minuciosamente sobre seu sistema de meditação e sobre a alegria e o preenchimento que ele poderia trazer à vida dos indivíduos e das nações, e resolvi pesquisar a fundo. No final do encontro, quando ele se dirigia para a porta, houve um aglomerado de pessoas à sua volta, e como eu estivesse próxima, fui empurrada em sua direção. Ele parou na minha frente, sorriu e, para meu deleite, entregou-me um feixe de ervilha de cheiro. Quando me passou o ramalhete, sua mão esfregou a minha por um breve instante e experimentei sensação muito particular, como se um leve choque elétrico tivesse atingido meu braço. Em casa, coloquei as flores na água e, após 3 meses, elas ainda estavam tão frescas quanto no dia em que ele as havia entregado a mim. Finalmente as prensei. Sou da opinião de que Maharishi é um homem extraordinário e possivelmente um santo. Suponho que ele seja tudo que seus seguidores clamam. Posteriormente, investiguei e aprendi mais sobre seu sistema de meditação, incorporando a minha vida. Achei-o de grande valor. Um dos riscos da profissão de feiticeira é que somos frequentemente procuradas por gente estranha. Certa vez apareceu um homem na minha porta, anunciando-se como o Sr. Cohen. Era pequeno, magro, escuro e aparentava cansaço, parecendo que qualquer lufada de vento poderia carregá-lo. Perguntando-me educadamente se podia entrar e falar comigo. Era tão pálido e estéril que pensei em recusar e, como consequência, vê-lo cair ali mesmo, desmaiado. Apesar de toda a sua aparência, simpatizara com ele. Como se estivesse exausto, atravessou lentamente a soleira e se atirou desajeitado na melhor poltrona. Quando lhe ofereci uma bebida, não se recusou a compartilhar um copo de suco de laranja, rejeitando café e chá com estremecimento, obviamente por considerá-los estimulantes. Durante nossa conversa, descobri que era vegetariano. Descobri também que era pai de 7 filhos. Intimamente concluí que minha primeira impressão estava errada, e ele não deveria ser tão etéreo como havia pensado. Era um homem gentil e cortês, com o charme de antigamente, e quando se sentiu recuperado o suficiente dos rigores de sua jornada ao meu encontro, finalmente confidenciou o propósito da sua visita. Era, segundo o que disse, o faz-tudo, factotum geral de uma pessoa, a quem se referia, num sussurro reverente, como o mestre. Parecia que o mestre soubera da fonte idônea, nunca descobri qual, que eu era feiticeira, e como ele tinha por hábito fazer horóscopo detalhado para reconhecidos devotos e estudantes do oculto, tudo que o Sr. Cohen queria de mim era a data, local e hora exata do meu nascimento. Contente, forneci-lhe as informações e ele se foi. Feliz, acreditei que aquela era a última vez que o estava vendo. Fiquei, portanto, muito surpresa quando 2 dias depois o encontrei novamente à minha porta. Estava exultante e tremendo de prazer. De fato, mal se podia conter. Mais uma vez, temi que, caso não se acalmasse, desmaiasse. Convidei-o, então, a entrar e rapidamente providenciei um suco de laranja revitalizante.
Quando se recuperou, anunciou que o mestre tinha feito meu horóscopo e havia descoberto que aparentemente eu possuía grandes poderes mágicos. Além disso, havia descoberto também que numa vida passada eu encarnara como grande sacerdotisa num templo do Egito Antigo. Eu fora uma sacerdotisa de enorme poder e grandes qualidades mágicas. Tagarelou por algum tempo sobre minhas encarnações passadas, enquanto eu olhava com descrença mal disfarçada. Lembro-me de que parou de repente e perguntou: "Você não acredita, não é?" "Não", retruquei com firmeza. Sua face se contraiu e achei que ia começar a chorar, mas ele se recobrou numa grande dignidade e disse que tudo que o mestre me pedia era que eu concordasse em encontrá-lo. Como eu tinha espírito de aventura naquele tempo, confesso que fiquei intrigada pelas revelações do misterioso Sr. Cohen, mesmo que intimamente fosse da opinião de que tudo era muito fantasioso e desafiava minha credulidade. Não via razão alguma para não concordar com o encontro com o mestre, cuja opinião tinha tamanho valor para o Sr. Cohen. Disse-lhe que se obtivesse permissão da líder do meu coven, iria encontrar o mestre. O Sr. Cohen informou-me que o mestre havia decretado ser essencial que as estrelas estivessem em posição propícia no momento do nosso primeiro encontro, e para isso ele pretendia fazer certos cálculos astrológicos e me contactaria em seguida. Quando relatei esses acontecimentos à líder de meu grupo, sua reação foi um misto de divertimento e apreensão, mas a permissão foi concedida, com a condição de que o mestre concordasse em me encontrar em minha própria casa. Entretanto, quando o Sr. Cohen se comunicou comigo novamente, tinha outras ideias. O encontro deveria acontecer às 8h40 da noite, num hotel de uma cidade próxima. Aparentemente as estrelas estavam favoráveis àquela hora e àquele local. Refutei a ideia categoricamente e disse que só poderia ser em minha casa ou nada. O Sr. Cohen ficou muito agitado, pois as instruções do mestre haviam sido explícitas. De qualquer maneira, como eu não mudava de ideia, o encontro seria mesmo na minha casa, mas o mestre ficaria muito contrariado e pressentia que esse acaso poderia resultar num desastre. Eu também começava a pensar o mesmo. Naquele tempo, um dos amigos da família era um inspetor de polícia local. Ele desaprovava totalmente minhas atividades e me achava meio maluca. Quando lhe contei essa história, ele nem ficou surpreso. Levantou somente os olhos para o céu e expirou. Entretanto, como era muito amável e estivesse de folga naquela noite, anunciou sua intenção de ficar pela vizinhança para assegurar que a paz não fosse perturbada e que eu não corresse perigo. Percebi suas prioridades. O grande dia finalmente chegou. Na hora marcada, bateram na porta e lá estava o mestre, acompanhado pelo fiel Sr. Cohen. Enquanto eu viver, jamais conseguirei esquecer a visão que o mestre apresentou aos meus olhos arregalados. Não sei o que eu havia imaginado. Talvez alguém moreno, alto e distinto, com olhos cavernosos e brilhantes, que irradiassem poder, majestade e onipotência. A realidade foi muito diferente. Era um homem pequeno e obeso, com cabelos oleosos, sobre os quais trazia um enorme chapéu de feltro, do tipo arredondado, com coroa alta. Vestia terno bege de paletó, muito apertado, e calças pescando, siri. Suas meias eram de um amarelo canário, berrante. Usava brincos pendurados em suas orelhas, e cada dedo de suas mãos ostentavam anéis. Tudo isso eu teria tolerado como mera excentricidade, mas a ofensa às minhas narinas foi insuportável. Ele fedia a perfume barato. Falava em tom alto e agudo, com voz guinchante, e não perdia tempo em chegar ao ponto, que era, como tinha sido previamente relatado pelo Sr. Cohen, o fato de, em sua opinião, eu constituir uma raridade no campo do ocultismo. Informou-me que estava trabalhando na grande obra e necessitava de alguém com meus tremendos poderes mágicos para assisti-lo. Compreendia que eu era casada e tinha 2 filhos, mas tinha certeza de que eu não hesitaria em aproveitar essa maravilhosa oportunidade. E, é claro, os arranjos convenientes poderiam ser feitos para que meus dependentes fossem devidamente assistidos, etc. e etc.
Recusei sua oferta cortesmente, agradeci seu interesse e logo depois ele partiu. Nunca mais soube dele. Era como se estivesse sumido do mapa. Nunca soube de onde viera e para onde teria ido. Algumas vezes penso no mestre e no fiel Sr. Coe, e me pergunto se eles acabaram encontrando alguém que concordasse em cooperar com a grande obra.